cidade onde eu estava, no entorno, era tudo assim, eram todos homens de terninho cinza, terninho azul, terninho preto. Quando eu pedi demissão, foi uma coisa muito curiosa, assim, um mês depois, eu olhei para o meu guarda-roupa, eu falei assim: "Meu guarda-roupa não me representa, não sou eu". Porque se eu não estiver bem, pra mim, como é Você que não eu vou vai estar ajudar bem para o ninguém. próximo, na minha empresa, enfim. Eu lembro de lá atrás, quando eu participava de eventos, às vezes à noite até, gente que me conhecia perguntava para mim: "Ah, com quem ficaram suas filhas?". Mas essa pergunta nunca é feita para os Para o homem homens, nunca. nunca, né. Ela é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a maior plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino do país, que já impactou diretamente mais de 10 milhões de mulheres, com projetos voltados à inclusão produtiva e geração de renda. Reconhecida como uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes, ela foi capa da revista. Ela transforma propósito em ação concreta todos os dias. A sua trajetória é a prova de que liderança, empatia e coragem podem e devem caminhar juntas. Seja muito bem-vinda à minha casa, Ana Fontes. Nossa, eu tô tão feliz. Eu Muito também. obrigada. A gente é amiga, ó, a gente se conheceu na pandemia. Na Você lembra pandemia, da nossa primeira lembro. conversa? Sim, Tava um mundo muito incerto ainda. muito difícil. E eu pensei o seguinte, eu com um estoque enorme, comércio fechado, e aí eu pensei o seguinte, eu preciso, mulheres empreendedoras que Sim. queiram revender das suas casas e assim aproveito o meu estoque. Bom, no final não deu certo porque as lojas começaram a fazer vendas ativas, Diretas, né, né. diretas através das próprias lojas, das vendedoras das lojas, para também essas pessoas não ficarem desempregadas, Sim. e acabou não dando certo. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer a Ana. E esse trabalho incrível que ela faz com mulheres, com tantas mulheres, e que é uma voz muito ativa no empreendedorismo feminino. E ela dá aula, vocês vão amar conhecer a Ana. Ai, que felicidade, tô bem feliz de estar aqui com você. Poder bater esse papo, ainda mais com uma outra mulher empreendedora, né. É isso. A gente troca muito, né. Bom, depois Sim. a gente já teve várias vezes juntas nos eventos da Forbes, né, estivemos na mesma lista, mas em anos Em anos diferentes. diferentes, eu fui 2019, você Eu foi 22. ah, é verdade, em anos diferentes, mas a mesma Você lista. foi na primeira lista, Eu acho que sim, né. será? É. Eu acho que sim. A mulher mais importante desse Brasil. Você foi capa da revista, Ana. Ai, nossa, nesse mês que eu fui capa, eu fiquei super feliz, assim, um monte de gente falando. Sim, É não, bom, foi esses foi reconhecimentos são bons. incrível. E sabe, Ana, o propósito desse podcast é realmente ter uma conversa íntima Uhum. para mostrar como é que você chegou até aqui, né. Você tem uma trajetória incrível, você nasceu no sertão de Alagoas, Uhum. e eu queria saber como é que você chegou à capa da Forbes. Olha, de lá pra cá foi assim, um pulinho. É, um pulinho, uma trajetória linear, Super né, não teve altos e tranquilo, baixos. nenhum alto nem baixo, assim, eu sou a oitava de 10 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 10. Olha que loucura, né. Mas era bem típico de nordestinos, Sim, né, que tinham muitos filhos, ainda hoje ainda tem algumas famílias que sim. têm bastante. E aí em 1970 teve uma seca muito forte, uma das aquelas secas muito fortes em Alagoas, e aí, 2 irmãos meus ainda pequenos tinham falecido lá, eles chamam de não vingou, a criança não Ah, vingou. Eu sim, não sei, é uma lógica diferente da nossa, mas, sim. não vingou. E aí 8, nós ficamos vivos 8, né, e aí eles resolveram migrar para São Paulo. Mas assim, hoje eu olhando para essa história, eu fico: "Gente, como é que eles tiveram essa coragem, né, de migrar para Coragem. São Paulo?". E aí meu pai veio na frente com meus 2 irmãos mais velhos, que na época deviam ter 12, 13 anos, não sei também qual foi essa lógica, e a minha mãe veio 2 meses depois com os 6 mais novos, eu inclusive, Você tinha numa quantos? tinha 4, 4 aninhos. 4 Tá. aninhos, numa viagem de 3 dias de ônibus. Nossa, Assim, eu até hoje não um monte entendo. de criança pequena, Pequena, 6 crianças pequenas. eu falei para ela: "Por que que vocês não combinaram de vir juntos?". Não, ela falou: "Ah, porque ele ia na frente, ele ia alugar a casa, arrumar um Mas tinha muito emprego". isso, meu pai é imigrante também, meu pai veio do Líbano, Sim. ele veio antes, se assentou aqui, quando ele começou um negócio que estava começando a dar certo, aí vieram os irmãos. Aí traz então, era essa minha mãe fala: É, "Ana, era essa a lógica sim. possível". Eu falei: "Mas a senhora sozinha ficou 3 dias num ônibus com 6 crianças?". Ela falou: "Sim, eu morria de medo de perder um no meio do caminho, mas sim". E aí a gente foi morar em Diadema. Diadema, na época, era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil.
Aham. Durante muitos anos figurou no ranking. E assim, meu pai tinha uma irmã lá e por isso que eles escolheram Diadema. Daí eu cresci lá, né? Todo mundo trabalhava desde muito cedo, todo mundo batalhava pela vida, porque afinal de contas éramos 10 em casa, né? 8 filhos, meu pai e minha mãe. E assim, alimentar 10 pessoas não é uma tarefa fácil. E aí todo mundo trabalhava desde muito cedo. Eu, por exemplo, trabalhava desde os 11 anos, né, para ajudar uma vizinha, arrumava uma casa, olhava uma criança, ia no mercado, tudo para ajudar, né, a botar comida dentro de casa, porque era isso que era o nosso desafio diário. E aí, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito inteligente, ela é essa pessoa inteligente. Meu pai já é falecido, mas a minha mãe está viva. E ela sempre falava assim: a gente vai mudar de vida se a gente estudar, se vocês estudarem. Obviamente, dos 8 filhos, nem todos conseguiram estudar, mas dos 8, 6 conseguiram estudar. Na verdade, 6, não, 5. Eu já acho, Uma assim, vitória. uma vitória a gente ter Sim. conseguido diante de tantos cenários difíceis. E aí a gente estudou todo mundo em escola pública. Eu queria muito ser jornalista, olha. Jornalista, você ia fazer Eu jornalismo. queria fazer jornalismo, era a minha primeira vontade, sempre quis Você muito. tem jeito, você leva jeito. Você ia Então, ser uma boa jornalista. eu olhava o Jornal Nacional e queria aparecer no Jornal Nacional e queria apresentar o Jornal Nacional. Mas aí a minha primeira faculdade não foi jornalismo. Aí o que foi possível na época eu fui fazer publicidade e propaganda, que também é comunicação. Aí passei na faculdade, e aí naquela época não tinham programas sociais de inclusão, né? Então não tinha ProUni, FIES, então quem queria fazer faculdade ou tinha dinheiro ou tentava entrar numa pública, que no meu caso era muito difícil. Aí uma vizinha da minha mãe ajudou, pagou a matrícula, eu paguei a mensalidade com o Nossa, meu que salário. vizinha. Maravilhosa, eu E aí você já jamais trabalhava com carteira trabalhava. assinada? Eu trabalho com carteira assinada desde os 14 anos, eu já sou aposentada, Sandra. Você tá brincando. Podia na Aposentada. época? Podia, 14 anos? 14, porque hoje é 16, mas na Sim. época era permitido o registro CLT com 14 Olha anos. só, Eu tenho meu primeiro registro com CLT com 14 anos. demais. E aí trabalhava, fazia o meu trabalho, chegava correndo em casa, comia quando dava, pegava um ônibus e ia para a faculdade. Nossa. E fiz publicidade e propaganda na faculdade, trabalhei em tudo que você pode imaginar, tudo que era possível, em chão de fábrica, de auxiliar, tudo que dava para fazer para poder manter as contas eu fazia. Daí eu fiz publicidade e propaganda, eu juntava, na época era uma coisa bem curiosa. O salário não dava para pagar uma mensalidade tipo, pagar comida, pagar as coisas. Então, eu juntava, às vezes, 2, 3 para pagar uma mensalidade. E aí, no terceiro, acho que no segundo ano da faculdade, eu já devia 3 Vai meses de acumulando faculdade, a vai dívida, acumulando. lógico. E aí, um dia, Gente, naquela época, não tinha Código de Defesa do Consumidor. Um dia eu cheguei no pátio da universidade, tinha um cartaz gigantesco escrito Lista dos Devedores. e tava teu nome lá? Então, meu nome? Tinha um monte Gente, de nome, felizmente tinham constrangedor. muito. É que Sim, na época não sim. tinha Código de Defesa do Consumidor, então Uhum. podia fazer esse constrangimento. E eu lembro que no primeiro impacto eu fiquei, ai, que vergonha, mas depois eu vi que a lista era enorme, eu falei, Só mais uma. só mais Sim. uma ali nessa lista. Mas consegui, terminei a faculdade, os 4 anos, e depois eu continuei pagando mais um ano para poder compensar Metade. o que eu não tinha conseguido. E Nossa. aí, do terceiro para o quarto ano, eu tomei uma decisão que eu considero que hoje foi uma decisão muito acertada, mas na época eu não tinha nenhuma noção dessa decisão. Eu pedi demissão no emprego que eu estava para fazer um estágio numa multinacional. Uau. E assim, eu ia ganhar menos, já era difícil, eu ia ganhar menos, mas na Mas minha era uma cabeça empresa. era uma empresa muito grande. Tá. Era uma empresa do setor automotivo, uma das maiores do mundo. Você fazer carreira. Para eu fazer carreira. E na época, para mim, era essa a lógica. Eu não tinha muita orientação. Então, meus pais, imagina, eles não tinham nem estudo, tinham estudado até a quarta série. Então, eu não sei o que de fato fez na minha cabeça pensar que era legal eu pedir demissão e fazer o estágio. E foi a melhor coisa, porque eu entrei na área de publicidade, Aí que você começou a trabalhar na área que você na queria área que mesmo. eu queria. Até então, eu trabalhava, mas não na área. E aí eu entrei nessa indústria como estagiária, com um monte de estagiários. E aí, assim, para mim era uma coisa, o olho abria, eu ficava feliz, eu achava lindo. Quando me perguntava, você trabalha onde? Eu posso falar, não tem problema nenhum. Trabalho na Volkswagen. Eu Olha, uma ficava gigante, né? gigante, eu ficava super feliz. E aí passaram-se os 2 anos, do terceiro para o quarto ano, e aí eles não tinham vaga para estagiário.
E acho que nós éramos uns 30 estagiários. E eu fui a única que consegui ser efetivada por uma empresa terceirizada para continuar trabalhando lá. Uau! Eu fiquei tão feliz, mas tão Sim. feliz. E aí eu construí uma carreira lá, 18 anos. Eu fiquei de Uau! estagiária 18 anos. até ser gerente de marketing de relacionamento e atendimento a clientes, e aí pedi demissão 18 anos depois. Que história! É. Gente, 18 anos na mesma empresa e, assim, Volkswagen é uma gigante do setor e numa época que não existia concorrência chinesa, né, essas Nada. marcas que a gente vê, tinham o quê? 4, 5 grandes players no Sim, mercado e você estava na principal delas, né, então, um super mérito seu, né, de sim. ter conseguido passar nessa eliminação, né, como estagiário e depois de fazer uma carreira tão longeva e chegar numa posição, assim, bem relevante. E aí, como é que foi a criação da Rede Mulher Empreendedora? Explica um pouco de como começou e o que Tá. que você faz hoje. É muito bacana porque, assim, eu tinha minha primeira filha quando eu saí da Volkswagen, eu pedi demissão em 2007 e eu não sabia se eu queria empreender, o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria pensar em outras coisas, queria ver outras alternativas. A situação financeira já era bem mais equilibrada, tudo. Falei, vou pensar. E aí eu abri o meu primeiro negócio em 2008. Abri com uns amigos, eu gosto muito de tecnologia até hoje, e eu abri um negócio de resenhas positivas na internet. Tem o Reclame Aqui, eu Sim. lancei o Elogia Aqui, Ah, que junto com demais. mais 2 amigos. Ainda Muito existe, mais positivo. Olha muito como ela mais é positiva, positivo. gente. Eu sempre Demais. gostei de coisas mais, Sim. assim, de falar bem, de falar do bem, de falar de coisas bacanas. E aí a nossa sociedade não deu muito certo na época, só que paralelo ao Elogia Aqui, eu tinha também um espaço de coworking, porque a gente quando empreende, mulheres quando empreende, a gente não quer empreender numa coisa só, né? A gente é muito criativa É. e a gente não quer contar com todos os ovos dentro da mesma cesta. Exato, muito Sim. maravilhosa a sua definição. É exatamente isso. Criativa e fazer a distribuição ali das suas coisas que você O tem. risco. É. Exatamente. E aí eu fui selecionada pelo Elogia Aqui para um programa da FGV. Imagina, né? A FGV para mim era uma coisa imaginária, jamais eu poderia entrar lá. E era um programa social que ajudava mulheres que tinham micro e pequenos negócios, que era financiado por uma fundação internacional. E aí eu me inscrevi, eu passei, né? Um processo seletivo era super chato, eram umas 5 etapas. E aí, no primeiro dia de aula, os coordenadores, que são meus amigos até hoje, eles falaram: olha, vocês aqui se considerem as privilegiadas, porque nós tivemos mais de 1.100 inscrições e vocês são as 35 selecionadas. Obviamente eu fiquei feliz, mas me deu um sentimento estranho, assim, de felicidade. E aí eu pensei assim, e as outras que não Ah, passaram? sim. Eu não tinha tido contato com mulheres empreendedoras e no processo seletivo eu conheci várias. E aí eu fiquei matutando aquilo na minha cabeça durante uma semana. O curso era o dia inteiro, sexta e sábado, durante 3 meses. Na semana seguinte, nós já estávamos todas amigas, as 35 mulheres, e aí eu fui conversar com os coordenadores. Eu falei, olha, o que vai acontecer com as 1.000 e tantas que não passaram? Eles falaram, Ana, a gente tem recurso para uma turma a cada 6 meses de 35 mulheres. E aí eu falei, gente, e se eu conseguir passar o que eu aprendo aqui na sala para essas mulheres? Aí eu pedi para o coordenador para ele mandar para essas mulheres, eu criei um blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora. Ah, nasceu do blog, Nasceu do então. blog. Era um blog laranjinha, que eu nem lembro mais, acho que era Blogger que chamava. Sim. Era uma ferramenta. Olha, estou demonstrando a minha idade aqui. Não, mas sou É. dessas também, sou Sou dessa época. dessa época. E aí, o blog, eu comecei assim, eu aprendia na sala de aula o que o professor falava, e aí eu escrevia sobre aquele assunto, mas eu escrevia de um jeito mais próximo. Eu não falava sobre DRE. Sim. Eu falava como é que você organiza as suas finanças, como é que você põe um demonstrativo Você traduzia para uma linguagem mais acessível. mais acessível. E eu usava exemplos do que acontecia comigo no dia a dia. E aí eu fui fazendo o curso, escrevia no blog. Às vezes tinha assuntos que eu queria falar, mas eu não entendia com profundidade. Eu sempre fui de comunicação, de vendas, de marketing, mas nunca do financeiro. E aí eu peguei colegas da classe, eu falei, quem fala aqui de financeiro? Eu peguei uma contadora, peguei uma outra e fomos juntando. E aquilo, na verdade, foi uma coisa que eu fiz para ajudar essas mulheres. E fui tocando o curso. Para minha surpresa, 6 meses depois, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog.
100.000, 100 uau. mil. E não tinha espaço para conversar. Tinha uma ferramenta que chamava RSS, que era onde você colocava uma assinatura, né? E aí veio a rede social, veio o Facebook em 2011. E aí eu falei, vou criar uma página. E aí criei uma página. E aí virou uma loucura. Porque na página, às vezes eu postava alguma coisa, eu falava assim, olha, se você tem funcionário que você precisa contratar, você pode fazer isso, isso e isso. E aí tinha 1.500 comentários. Nossa, E eu era sozinha, eu não conseguia responder para dar para elas. conta de responder. Eu respondia à noite de final de semana. E aí eu olhei para aquilo e falei, olha, eu acho que tem alguma coisa aí Você que estava trabalhando ainda? eu tinha, não, meu coworking. Eu tinha um Ah, você estava no coworking coworking. e o Elogia Aqui. Tá, você tinha esses 2 Esses dois, empreendimentos, os mas empreendimentos você tinha um financeiros. outro trabalho. Esse não era o teu trabalho ainda? Esse era o meu trabalho. Não, a Rede Mulher Não, Empreendedora era não um era. hobby, Era assim, um era hobby, era à noite de final de semana. entendi. Eu fazia, curtia, conversava, começava a trocar ideia com elas. E aí eu vi que eu estava gastando mais tempo com o hobby do que com o negócio. Sim. E os dois negócios lá. Aí eu separei a sociedade, né? Desfiz a sociedade com meus sócios, eu vendi o Elogia Aqui, porque no nosso acordo de dissolução eu tinha que vender o Elogia Aqui, a gente vendeu. Para os sócios? Não, vendemos para Para uma outro outra terceiro. empresa, Tá. que é da Cliente S.A., até hoje é deles. Tá. Vendi o Elogia Aqui, fiquei com o espaço de coworking para mim, comprei a parte dos meus sócios no coworking e o blog ficou aqui, rolando, e eu fazia à noite, de final de semana. Você Só foi tocando em paralelo as 2 em coisas. paralelo. Só que eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, que felicidade, porque eu trocava ideia com mulheres de norte a sul do Brasil. E aí elas perguntavam coisas. Você conhece fornecedor, sei lá, de produto X para eu revender? Ah, você conhece como é que eu compro chocolate para fazer doce? E eu adorava ficar respondendo e vendo as trocas. Aí eu falei, gente, eu tenho que transformar isso em alguma coisa que faça sentido para nós e para elas. E aí comecei a trabalhar, continuei com o coworking por mais, acho que 3 anos. E eu falei, vamos tentar ajudar essas mulheres. E as coisas foram acontecendo nada estruturado. Foi assim, eu quero, elas falavam, eu quero encontrar outras mulheres. Vamos fazer encontro? Criei o Café com Empreendedoras. Eu estou precisando de uma ajuda, eu estou com uma dúvida em tal coisa. Criei um programa de mentoria. Nem sabia o que era mentoria. Eu falei, você sabe mais? Você Não pode estava na ajudar moda aquela? ainda a mentoria, Não, nem tinha sim. nome. É. Eu falava, quem sabe mais ajuda a outra. Nem sabia o que era mentoria. E as coisas foram acontecendo. Assim, foi assim, 6 meses eu tinha 100 mil mulheres, em um ano tinha 300 mil. Uau. E foi crescendo, crescendo nessa proporção de 10 milhões que a gente tem hoje, que a gente já impactou. 10 milhões. E como é que você transformou isso num negócio? Foi um primeiro o Sebrae, eu não tinha espaço para fazer os encontros. Eu marcava um encontro com 10, apareciam 80. Aí não tinha onde colocar, era mulher para tudo quanto é lado. Problema bom, É né? um problema bom. Aí o Sebrae um dia me chamou e falou, Ana, tô vendo que você está fazendo um movimento aí para mulheres, nunca tinha ouvido falar disso. Se quiser usar o nosso escritório aqui de São Paulo, nós temos um auditório para 200 pessoas, pode usar aqui que a gente vai ficar bem feliz de te receber. E aí comecei a fazer os cafés lá. E aí eu falei, bom, se o Sebrae está vendo interesse nisso, vamos continuar. E aí a primeira empresa, acho que veio em 2012. Uma empresa me procurou e falou, nós estamos, um banco, falou, nós estamos querendo fazer um programa para mulheres empreendedoras que são clientes do nosso banco. A gente procurou você no Google, a gente te achou no Google e Olha. queria ver se você pode fazer uma consultoria para a gente montar esse projeto, que é o programa do Itaú Mulher Empreendedora. Olha, E desde o sim. início eu criei o projeto junto com eles. Já fui falar lá. Eles são. O programa é Sim, é maravilhoso. muito legal. Maravilhoso. A gente está junto até hoje. E aí eu lembro que na época eu brinco com o pessoal do Itaú até hoje. Eu mandei a proposta da consultoria, e aí a diretora que estava lá na época, sei lá, 2 dias depois, ela falou: a proposta está aprovada. Me deu um medo danado, Sandra. E Porque agora, né? Precisa entregar. eu preciso entregar. E será que eu precifiquei mal? Porque ela aprovou muito rápido. Podia ter cobrado mais. Podia ter cobrado mais. Sim. E aí, bom, fechei a proposta, fomos fazer, foi muito legal, foi um dos projetos mais bacanas que a gente fez até hoje. E a partir dali, começaram a surgir outros pedidos de outras empresas. Eu criei o projeto, fiz o trabalho para eles, criei junto com eles o Itaú Mulher Empreendedora, a gente trabalha com eles até hoje, e foi assim, um marco inicial ali, o Sebrae, o Itaú, depois vieram N grandes empresas, hoje nós temos mais de 30 grandes organizações que Legal. financiam o trabalho da rede, porque para as mulheres é tudo gratuito.
Sim. E aí a conta, o dinheiro tem que vir de alguém, né? E aí a gente foi buscar alternativas no mercado para poder conseguir financiar os nossos projetos. Demais. Ô, Ana, e eu entendi que foi a partir desse programa da FGV Uhum. que você entrou, que era para mulheres Sim. empreendedoras, e você estava empreendendo, então você Uhum. tinha essa experiência, então é perfeito, porque se fosse só um negócio acadêmico, Sim. talvez você não ia ter É tanta isso. bagagem, né, para Uhum. passar para essas mulheres, por isso que é verdadeiro, autêntico, genuíno, que prosperou e é o que é hoje. Mas por que mulheres? Por que que esse tema te fisgou assim? Acho que porque eu venho de uma família, de uma mãe muito forte, de uma avó também muito forte, apesar de toda a falta de acesso, eram pessoas muito fortes, né? Minha avó era muito forte. Eu venho assim de uma realidade onde as mulheres puxam a mudança familiar. Uhum. Onde a minha mãe que conseguiu mudar a nossa história familiar, obviamente com todo mundo junto, as minhas irmãs que trabalharam desde cedo, essa minha avó que sempre deu apoio. Então, assim, essa coisa de ser nordestina, de ser de uma família nordestina, a gente tem muitas semelhanças, né, com outros grupos familiares, dessa coisa do estar junto, do estar ali muito presente. Eu acho que esse é um fator. Um outro fator foi ter sentido no ambiente corporativo essa ausência de mulheres em espaços de poder. Quando eu trabalhei na Volkswagen durante muitos anos, teve uma parte desses anos, acho que 3 ou 4 anos, na vice-presidência onde eu trabalhava, eu era a única mulher. É Tinham mesmo? 60 executivos e só eu de mulher. Então eu olhava para os lados e não Não tinha tinha referência, exemplo, não é. tinha referência. Muitas coisas eu tive extrema dificuldade porque eu não tinha outros exemplos, os exemplos eram só masculinos. Então eu falava, puxa vida, mas as mulheres são maioria, né? Por que que a gente não está nesses espaços? Eu lembro que quando eu saí da Volkswagen, isso eu conto para eles até hoje, porque eu tenho amizade com um monte de gente lá até hoje. Eu usava terninhos, porque era o dress code da época. Então eu tinha 18 terninhos de cores diferentes, um sapato modelo lá meio padrão, e eu alisava o meu cabelo, e eu era aquele padrão. Porque, na verdade, onde eu estava no entorno era tudo assim, eram todos homens, de terninho cinza, terninho azul, terninho preto, aquela camisa branca, aquela gravata padrão. Então eu meio que mimetizei esse modelo deles. Quando eu pedi demissão, foi uma coisa muito curiosa. Assim, um mês depois, eu olhei para o meu guarda-roupa, eu falei assim, meu guarda-roupa não me representa, não sou eu. E aí a minha vontade, óbvio, era botar fogo, mas eu falei, não vou botar fogo. Vou doar Peguei para alguém. coloquei tudo numas malas e doei, porque eu não era aquela pessoa. Eu tive, na verdade, que simular essa pessoa, porque era ali o ambiente onde eu estava, era um ambiente totalmente masculino. Uhum. Então, acho que essa combinação de vir de uma família de mulheres fortes, de mulheres batalhadoras, e do outro lado você vê um ambiente de poder onde não tinham mulheres, e por outro lado eu vejo um projeto, um programa de que eu fiz parte, e que tinham tantas mulheres querendo fazer parte, e eu falava, onde estavam essas empreendedoras que ninguém falava? Né? Mil e tantas, de onde elas são? Onde elas estão surgindo? E eram negócios incríveis. Eu conheci mulheres com negócios maravilhosos ali nos bastidores do processo seletivo. Eu falei, então tem um monte de mulher fazendo negócio. Tem que ter oportunidade para todo mundo. Exato, exato. E foi daí que surgiu a vontade de vamos transferir o meu conhecimento que eu estou aprendendo aqui, vamos fazer isso de uma forma que seja acessível, uma linguagem acessível, e vamos tentar mudar a vida dessas mulheres. Que generosa que você é. E eu vejo isso muito em todos os empreendedores que eu trago aqui, essa coisa de devolver para a sociedade. Sim, Quando a gente sim. devolve, vem em dobro para a gente, né? Não, a Volta em gente dobro fica para a gente. maior, a gente A gente fica fica maior. maior, não de tamanho, relevância, mas a gente fica maior. Eu fico com o coração super quentinho quando eu vejo uma mulher mandar uma mensagem e falar: olha, fiz o programa tal da rede, fiz o Ela Pode, fiz o Bora Empreender com Comida, fiz o Elas Prosperam e mudou minha vida. Eu falo, gente, não tem prêmio maior, Não tem, não não tem tem prêmio recompensa maior, maior, é não verdade. tem. E eu vejo muito isso em você, e eu vejo isso que você é generosa em tudo. Você, só de estar aqui conversando comigo, tem muita gente que fala que assiste uma entrevista com um empreendedor como você e que traz algum insight que transforma a Uhum. trajetória dessa pessoa. E isso para mim é a minha recompensa, né? Ai, que Também. Eu fico delícia. muito, muito feliz e é isso que eu acho que é o nosso papel, né? Uhum. E é isso que eu vejo que acontece com quem prospera, porque quem fica naquela mentalidade de escassez, de não Sim, dividir, não sim, compartilhar, que deixa, guarda para si com medo que vai faltar um dia, né. sim. Essas pessoas.
param no Não tempo, não prospera, prosperam. não É, prosperam. Assim, eu lembro quando eu comecei, a gente faz pesquisa na rede há 8 anos. Primeira edição da pesquisa, as pessoas falaram: ah, então guarda essa pesquisa para quando as pessoas pedirem você tem o domínio da informação. Eu falei, gente, mas não é o meu modelo. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa pesquisa publicamente. Eu acho que quem tem que ter acesso, tem que ter acesso. Eu acho que quanto mais dado e informação a gente der para as pessoas mudarem a vida das mulheres, vamos fazer. a gente transforma realidades assim. Sim, e assim, desde o início a rede sempre foi uma rede colaborativa. Eu conheci um conceito que na época acho que pouca gente falava, que é um especialista que chama Augusto de Franco. É um homem. Ele fala sobre um conceito de redes distribuídas. Tem aquela imagem da rede convencional de ter os pontos, né, de contato, e na rede distribuída todo mundo fala com todo mundo. Não é um modelo hierárquico, é um modelo de colaboração de verdade. E eu vi vários artigos dele e eu falei, gente, mas isso é difícil de aplicar, né? E aí, no começo da rede, quando tudo era. A gente não tinha recurso, durante 3, 4 anos eu fui bancando a operação ali, né, com consultoria e com os outros negócios. E aí eu falei, gente, tinham mulheres que se ofereciam, ah, Ana, como é que eu faço para ajudar outra mulher? Eu falei, se junta aqui. Eu falei, não sei, você me ajuda a criar o modelo de como ajudar outras mulheres. E aí a pessoa ia lá e falava, ah, vamos desenhar um programa de embaixadoras? Vamos. Desenhava junto, aí a pessoa falava, e como é que a gente faz para implantar? Eu falo, vamos lá, você me ajuda a implantar. A rede é uma rede, né? A gente tem que ter as pessoas pensando de forma coletiva. Mas isso é muito bonito na fala, mas no dia a dia, Difícil de implantar, né? Cada um dificílimo. tem sua agenda também, é muito difícil, Sim, e a imagino. necessidade do ser humano de ter um espaço de protagonismo e vaidade Também tem é isso, uma coisa natural da gente. verdade. Obviamente tem uma medida ali, né? Quando você se move só por vaidade, é uma coisa ruim. Quando você se move por vaidade naturalmente e ela acontece como consequência do seu trabalho, tá tudo certo. Sim. E aí, nessa jornada, hoje a gente tem na rede cerca de 2.000 mulheres que são voluntárias, que ou dão mentoria, ou atendem outra mulher, ou fazem algum curso, ou multiplicam alguma metodologia nossa. Então, a gente chama essas mulheres de nossas voluntárias. E assim, no início, tinha gente que falava para mim, ai, faz um processo rígido para entrar e depois, se a pessoa não cumprir as regras, faz um processo rígido para elas saírem. Eu ficava, gente, não é isso, eu acho que não é esse o modelo. Deixa elas entrarem, e aí, à medida que elas se identifiquem com o que a gente está fazendo, e der match, der fit com o que a gente está fazendo, ela fica. E se não der, ela vai sair naturalmente, porque ela vai entender que aqui não é o espaço dela. E foi assim que aconteceu. Durante esses 15 anos de rede, tem gente que entra e está buscando só o protagonismo, mas não quer ajudar do outro lado. Essas pessoas não ficam. É, a cultura da organização espere, Sim, né? naturalmente. Você não precisa falar para ela, olha, vai embora que eu não quero mais você. Aham. Né? Naturalmente, porque ela não consegue esses espaços que ela quer e aí ela não se dá. A gente faz por exemplo, a gente tem muitos programas que são gratuitos, mas a gente tem programas que são pagos, Hum, né? Não pelas mulheres, mas pelas empresas. sim. E aí a gente contrata as empreendedoras para elas serem remuneradas e a gente paga um valor hora-aula semelhante à universidade de primeira linha, GV, INSPER. Então a gente paga um valor hora-aula bem significativo. Só que a gente só seleciona mulheres para dar aula paga quem faz trabalho voluntário com a gente. Quem Ah, se legal. doa, então, quando ela Aham. se doa para os programas gratuitos. Para gerar essa troca mesmo. Exato, Demais. exato. Mas não é fácil, Sandra. Assim, foi de altos e baixos mesmo. Muitas vezes eu virava e falava: Meu Deus, não vou dar conta. Porque é muita mulher para gerir, é muita Imagino. coisa para Não, fazer. e são 10 milhões de casos, né? É uma É uma loucura. loucura. E mulher, né? E mulher, uma loucura. A gente fica o tempo inteiro. E E mulher, conversam. é, conversam Nossa. e trocam e falam, e cada uma com a sua vida, com seus filhos, porque mulher Sim, é isso, né? sim. Nós somos múltiplas, né? Então, Sim, sim. imagino quanta história. Agora, tem alguma dessas milhões de histórias que você pode contar um exemplo, assim, de alguma
uma empreendedora que começou com vocês e aí virou gigante? Tem alguma história legal? Tem várias histórias Imagino, legais. imagino. Tem uma bem no comecinho da rede, acho que a gente tinha uns 3, 4 anos, que era uma empreendedora. Até eu falo que a gente precisa buscar essa mulher, porque nunca mais a gente conseguiu identificá-la no É meio mesmo? das milhões. Ela é de Minas Gerais e ela tinha um negócio pequenininho, tipo uma quitandinha. E aí ela mandou uma mensagem na época para mim, ela falou: "Olha, eu fiz os cursos, tá tudo dando certo, meu negócio tá rendendo R$ 2.500 por mês". E no final ela escreveu assim: "E por conta disso, eu separei do meu marido". E aí eu fiquei com medo, eu falei: "Nossa, criei uma rede para separar os maridos das Ela se mulheres". empoderou demais, É. né? Aí eu liguei para ela para entender e aí eu entendi a história, eu vi o poder do que a gente estava fazendo ali. Ela tinha um relacionamento violento, Hum, abusivo, ele era dependente químico, alcoólatra, só que ela dependia dele financeiramente porque ela tinha 2 filhos. E aí o fato do negócio dela dar certo, ela conseguiu a independência financeira para essas sobreviver. histórias são de arrepiar. De arrepiar. E aí eu lembro que eu fiquei assim: "Puxa vida, então é sobre isso, não é sobre dissolver casamento, é sobre dar independência e Uhum, autonomia econômico-financeira para as mulheres". Então essa história me marcou muito, me marca até maravilhosa. hoje. Aí tem histórias lindas como a da Tatiana, da Vitude. A Vitude é uma plataforma de psicólogos, né, que conecta psicólogos e especialistas em saúde mental com pessoas em geral. E ela já recebeu várias rodadas de investimento, algumas de 30 milhões. Hoje ela tem um negócio gigantesco e ela começou numa aceleração lá no nosso negócio. Que Então, assim, demais. é gostoso você ver uma mulher. É muito legal. É muito legal. Aí você tem a Iana Chan, que é da programaria, que começou com a gente numa aceleração e hoje tem um negócio gigantesco que ensina meninas a programar. Que demais. Ela tem as turmas, as vagas. Outro dia eu estava falando com ela tem, sei lá, 600 vagas, ela tem 20 mil inscrições para o programa dela. Eu falo, meu Deus! Então, assim, é muito gostoso. Então, você tem mulheres dos mais diversos aspectos. Você tem a Fernanda Nascimento, que quando ela foi me procurar na rede, ela tinha trabalhado comigo na Volkswagen e ela estava muito, assim, baixo astral, porque ela tinha sido demitida, ela era diretora de marketing. E aí eu falei para ela, Fernanda, fica aqui, vai ajudando, vai passando os seus ensinamentos para as empreendedoras. E ela falou, eu não quero ser empreendedora, eu quero ser funcionária, executiva, vou ficar aqui te ajudando, mas eu volto. Passa, corta para 10 anos depois, hoje, ela tem uma agência Mega gigante, empreendedora. mega empreendedora, ela faz conteúdo e trabalha vendas, né? Sales Navigator do LinkedIn e várias outras estratégias digitais para atrair Demais. vendedores. Porque é isso, quando você dá, você recebe de volta, não É, adianta. E fora que quando você está lá ativa, tal, você vê as oportunidades. E sim. empreendedorismo é isso, né? Você enxergar a oportunidade e fazer disso um E negócio. agarrar nessas Agarrar as oportunidades. oportunidades. É. Que é o que você fez na Rede Mulher Empreendedora. E voltando para o tema, né, da coisa da mulher no mundo dos Uhum. negócios. A minha empresa é uma empresa muito feminina, Feminina, né? confecção é mão de obra intensiva e Sim, majoritariamente feminina, então eu sou um ponto fora da curva, não é exemplo tá. de nada. E o fundador, que foi o meu pai, era um homem que amava as mulheres, assim, ele teve 3 filhas mulheres, Olha né, que ele tinha legal. 5 irmãs e 2 irmãos, rodeado pelas mulheres, as mulheres Uhum, amavam ele, ele amava as mulheres, então não dá para a gente comparar, né. uhum, Mas eu vejo que a sociedade evoluiu muito, né, em uhum. termos de oportunidades para a mulher no mundo Sim, dos negócios. E, só que eu não tenho esse parâmetro na minha empresa, porque sempre foi uma sim. empresa feminina. Como é que você vê hoje que está esse mercado para as mulheres? Eu acho assim, desde que eu entrei nesse universo do empreendedorismo, e no mundo dos negócios, mais especificamente, o volume de mulheres empreendendo cresceu muito nos últimos 20 anos. Você tem hoje no Brasil quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Eu lembro de lá atrás, quando eu participava de eventos, às vezes à noite até, gente que me conhecia perguntava para mim: Ah, com quem ficaram suas filhas? Mas essa pergunta nunca é feita para os Para o homem homens. nunca. Nunca, né? Imagina. Eu participei de muitas bancas de investimento, eu fazia muita banca de apresentação de pitch de investimento, e assim, era nítido as perguntas diferentes para as mulheres do que para os homens quando estavam apresentando os pitches.
Então, assim, era muito mais difícil há 20 anos atrás. Não estou falando que hoje é perfeito, nós temos muito ainda que caminhar, Sim. mas, assim, já não é mais aceito esse tipo de coisa. Por exemplo, uma banca fazer pergunta para a mulher de se. Eu ouvi isso do meu lado, de um investidor perguntando para uma das meninas que estava apresentando: Ah, mas você está noiva? Se você casar e de repente ficar grávida, quem vai tocar a sua startup? Nossa, Uma pergunta dessa. na banca. Na banca, assim, de Surreal. investimento. É um negócio horroroso, né. E assim, eu muitas vezes eu estava em eventos, especialmente eventos de ambiente de inovação, como startups, e era muito comum estar eu, sei lá, 2, 3 mulheres e um universo muito masculino. Hoje é muito melhor, não vou dizer que está equilibrado, não, é muito longe. Uhum. Quando você olha para investimento, por exemplo, para negócios liderados por mulheres, Tem ainda um preconceito. muito, sei lá, quase 10% do investimento, ou de venture capital, ou de anjos investidores, vão para as mulheres. 90% É vão para. mesmo? Não tinha Sim, é ideia dessa muito proporção. pequeno. Gente, a gente evolui muito pouco, então. Muito pouco. Então, assim, tem alguns territórios que a gente evoluiu muito pouco, outros territórios a gente melhorou muito. Se você pegar a lista das startups unicórnio, que é aquela startup que passa do 1 bilhão de dólares de faturamento, você olha lá na composição dos fundadores. Tudo São homem. pouquíssimos os casos que são mulheres, né? Dá para a gente falar, a Mariana da Gup, né, que é a Mariana Dias, A a Cris Cris do Junqueira do Nubank. Nubank, e você vê um ou outro. Tem a Mônica da Solids, que eu nem sei mais se é unicórnio, mas assim, são poucas, dá para você falar os nomes. E o Uhum. ideal é que a gente tivesse bastante. Então, isso evoluiu pouco. Mas, por exemplo, quando eu vou nos eventos hoje, nossa, assim, você fica feliz porque você tem uma Tem quantidade mais homem. enorme de mulheres, mas ainda não recebendo dinheiro, ainda não acessando esses espaços. Ainda tem uma barreira, então, né? Nossa, não tinha essa noção. Tem essa barreira, especialmente nesses ambientes de inovação. Se você olhar as rodadas de investimento, Sandra, é terrível. Que loucura. E no ambiente corporativo? Você tem? Nesse, a gente evoluiu, mas evoluiu pouco também. Quando você olha historicamente, lá atrás as mulheres ocupavam cargos de liderança, que era de diretoria para cima, ocupava cerca de 6%. Hoje esse número varia de 14% a 18%. Aí você fala, puxa, quase dobrou, né? Que Ah, mas lindo. ainda Mas é muito longe. muito longe. Nós somos a maioria da população. Sim. Quando você vai para conselho, acho que você está em alguns conselhos também, você Eu olha tô para só os no da minha conselhos, empresa. só no da sua empresa. Mas normalmente você vai em ambientes de conselho, eu estou em outros 3 conselhos privados. E assim, a maioria são homens. Tem um conselho só que hoje é majoritariamente feminino, que é o Conselho do Pacto Global da ONU, que eu faço parte. A maioria são mulheres. Até a gente brinca muito, precisamos trazer mais homens aqui Sim. para esse Eu tenho conselho. isso na minha empresa também. Às vezes a gente fica fazendo uma. Não, precisamos contratar mais homem, porque, inclusive em cargos de liderança, tudo, porque a gente Sim. tende a contratar mulheres, a gente tende a priorizar mulheres. Sim, a Rede Mulher Empreendedora, a nossa própria organização, hoje nós somos 50 e poucas pessoas e temos lá 6 lideranças, né? E aí elas têm resistência a contratar homens. E eu Tem que falo, colocar cota, hein, meninas, Ana? eu falo para elas, a gente tem que ter cota para os meninos. Bem isso. Porque assim, para a gente mudar o jogo, historicamente, eu acho que a gente tem que celebrar essas conquistas, né? Conseguimos espaço, estamos no ambiente de networking, conseguimos visibilidade. Eu falei outro dia numa entrevista, a rede colocou o empreendedorismo feminino no mapa. Porque quando eu comecei lá atrás, com o blog, tinha gente que eu recebia mensagem assim, por que não rede homem empreendedor? Ai, jura? Já tá, né? Já tá Você pronto. já tem É, tudo, a gente estava criando uma coisa pra gente. dá um destaque Dá um pro empreendedorismo destaque. feminino, sim. Exato. Então, eu acho que a gente colocou o empreendedorismo feminino no mapa, a gente mostrou que as mulheres estão fazendo negócios e fazendo negócios muito bem, tanto quanto os homens, mas a gente precisa ainda desses espaços, especialmente espaços de negociação. Eu perdi as contas de quantas vezes eu estava, por exemplo, com um especialista em negócios da rede e eu numa reunião, cujo interlocutor do outro lado, né, eram homens e eles falavam para ele, não para mim. É mesmo. É, assim, é E como se essas a coisas empresa te fosse dele. paralisam, Ana? Não, no passado me parali no passado eu ficava assim: "Espera aí, que isso?".
perguntando onde estão minhas filhas, isso não é problema seu. Sim. No passado eu não tinha nem ferramentas para lidar com isso, eu não tinha elementos, não tinha vocabulário, né, não tinha atitudes. Hoje, ou eu levo um pouco mais para diversão, para uma diversão educativa, às vezes, em casos mais extremos, para uma vergonha educativa, porque às vezes você tem que realmente, não de uma forma agressiva, não é sobre isso, às vezes uma vergonha educativa ali, ó, do tipo, você não pode fazer essa pergunta para mulher, isso é uma pergunta pessoal. Você está aqui Uhum. para fazer pergunta de negócio para quem está apresentando o pitch. E aí, de boa, você não precisa desmontar a pessoa. Volta e meia eu vejo algum comentário nocivo para alguma mulher que é empreendedora, que é líder de uma startup, eu vejo algum homem fazendo algum comentário ruim, se eu tenho tempo, disponibilidade, eu vou ali e comento E dá um também. esculacho. Dou escuta nesse Tá nível. certíssima. Porque assim, a gente teve um ano que a gente faz um evento na rede que chama Festival RME. E teve um dos anos, a Paola Carosella é quase, assim, eh, parte do evento, porque quase todo ano ela vai falar, a gente adora que ela vai Legal. falar. E o primeiro ano que ela foi falar, ela estava num ano de extremo auge no MasterChef, e ela falou que ela não estava num dia bom. E eu achei tão bacana aquela fala dela, ela falou: "Eu não estou num dia bom, tive uma discussão com a minha filha pequena hoje de manhã, eu acordei, as coisas não caminharam direito", e ela estava emocionalmente realmente muito, assim, Abalada, diferente. abalada, né. E o nosso palco era um palco muito alto, e ela é bem alta, e ela estava de salto. E ela falou: "Ai, Ana, eu não estou me sentindo muito bem aqui, porque eu estou muito alta aqui, e hoje eu não estou num bom dia". E ela falou: "Vamos sentar no chão?". Ah, E eu estava de vestido, a sorte é que eu sempre uso shorts por baixo do vestido. espero que seja da roupa. Com com certeza. E aí eu sentei, porque eu sempre uso shorts por baixo, sentei e foi tão legal que, ao invés dela fazer a palestra que ela tinha se planejado, o bate-papo, a gente fez uma conversa ali no chão e ela falou sobre se acolher. Ela falou sobre essa coisa da a sociedade ser tão julgadora com a gente e a Tenho certeza sociedade que foi a melhor palestra a dela, porque melhor. quando você mostra as suas vulnerabilidades, isso conecta as pessoas, né. Não, as pessoas, a mulherada, assim, Todo mundo ela se não, identifica. era É, ninguém, ela não conseguia nem sair de lá, assim como todas as vezes que ela vai, ela quase não consegue sair. E eu acho que é sobre isso, a sociedade é tão injusta com a gente, né, sobre todas as questões, a gente é julgado por tudo. A gente é julgado se casa cedo, se casa tarde, se não casa, se tem filho, se não tem filho, se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro. Então a gente é julgada por tudo. verdade. Então a gente tem que se acolher. Né, a gente tem que olhar para a gente e falar: "Vamos acolher, vamos ser mais amiga da gente, né, respeitar os nossos momentos". A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais, porque as pessoas idealizam a gente, né, Sandra. Sim. Te vê nas redes sociais: "Nossa, A vida Sandra, perfeita. vida perfeita, a Sandra Ninguém vê os perrengues, os maravilhosa". bastidores, ninguém É, quer ver. eu falo: "Quem vê close não vê corre". É, exatamente. Porque os closes a gente mostra nas redes sociais, mas o corre é mais difícil. E a pergunta que elas mais fazem é como eu dou conta das coisas. E eu respondo sempre: eu não dou conta. Eu falo a Eu mesma coisa. não dou conta. As pessoas me falam: "Ah, como é que você encontra o equilíbrio?" Não Não tem tem, equilíbrio, não tem. não existe. E tá tudo bem. É, Eu acho que a questão é como é que eu faço para que isso não seja um peso para mim. é. Lá atrás, isso era um peso. O grupo de mães no WhatsApp, quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha verdadeiro pavor de grupo de mães, Sim. porque eu nunca sabia o que tinha que fazer. Eu era a que estava sempre perdida, não sabia qual era a coisa que tinha que entregar, o Eu era dessas também. brinquedinho. Você Não, também eu era levava um monte dessas? de bronca da escola dos meus filhos. Você também? Não? Bem, várias. Olha, a sua filha veio sem a roupinha tal, que Que era tinha do que dia vir, sim. tal. Olha, precisa trazer não sei o que. Eu sempre, aí eu fazia amizade com umas duas mães e elas me chamavam no privado e falavam: olha, tem que mandar a sua filha Eu tinha amanhã. as É, insiders também. elas me ajudavam e era uma super apoio feminino, uma Sim, irmandade feminina. Mas assim, é tão duro pra gente. Eu falo, gente, a gente não precisa ser multitarefa, a gente não precisa ser Mulher Maravilha, a gente não precisa ser mulher guerreira. Esses rótulos só levam pra gente um monte de culpa. Eu acho que é importante a gente, de verdade, conseguir levar a nossa vida da melhor forma possível. fazer o melhor que a gente pode. Sim, E você é a melhor administrar o caos. mãe. É É, isso, administrar o caos. Você é a melhor mãe no seu estilo, eu sou a melhor mãe no meu estilo, e tá tudo bem. Não é. precisa essa coisa da comparação, da mulher tem que ser, ai, perfeita, né? E você tem 2 filhas.
né, 2 Sim, meninas. Então, falando de empreendedorismo feminino, está muito imersa nesse mundo feminino e 2 filhas meninas. Como é que idade elas estão agora? 17 a mais nova e 22 a mais velha. A Então, já Daniela são e a Evelyn. Daniela, tenho uma irmã, Daniela. Ah, que massa, eu adoro A esse Daniela nome. mais velha. A mais velha. E eu tenho um filho, Daniel. Gente, olha Eu só! tenho 3 meninos, né, Você então tem por ser 3 brasileira eu tenho meninos? 3 meninos. E, como é que você educou elas? Já são moças, né, como é que foi essa criação delas? Como é que você preparou elas para esse mundo feminino? Assim, eu tento dar o exemplo para elas do trabalho, eu mostro as coisas que eu faço. Eu falo para elas que é uma coisa que é muito rótulo da minha geração, que eu gosto de trabalhar. Eu não trabalho por Eu obrigação. também, Eu gosto. sim. Eu amo o meu trabalho, amo fazer o que eu Isso faço. faz toda a diferença, né. É, Porque aquela mãe ou pai mesmo que, né, que fala: "Não, hoje eu tenho que trabalhar", e faz como se isso fosse um estorvo. A sim, impressão que os filhos vão ter é de que é uma situação ruim, que não é horrível. bom trabalhar, porque você está abrindo mão de uma coisa boa para uma coisa ruim, então Sim, essa é a né? imagem que a gente não quer passar, né. Exatamente. Então eu falo para elas: "Filhas, eu sou uma pessoa melhor quando eu trabalho, eu gosto de trabalhar, o trabalho me movimenta, eu fico Você ajuda feliz. muitas Eu pessoas, né. ajudo muitas pessoas, então eu tento mostrar esse meu lado". E obviamente, como uma mulher feminista, né, que está olhando ali para a inclusão de outras mulheres, elas me ouvem falar, elas aprendem muito. E Tem devem um ter o maior orgulho de você, né. Sim, sim, eu fico super feliz quando elas mandam mensagem: "Mãe, eu tô super orgulhosa". A mais nova é mais fechadona, assim, mais adolescente, né, dessa geração de agora. A mais velha, ela é mais carinhosa, ela tem um jeito assim: "Ah, mãe, que legal, vi tal coisa". Assim, tem 2 episódios que eu acho que é muito legal de mostrar, assim, como é que é essa coisa da relação da criação, né, de menino e menina. A mais nova, quando ela tinha acho que uns 7 anos, ela queria fazer uma festa na escola e ela gostava muito de Star Wars, ela queria fazer uma festa de Star Wars. E aí ela falou: "Ah, eu quero festa de Star Wars", a senhora compra as coisas, não sei o quê, eu fui organizar. Passou uns 2, 3 dias, ela voltou super triste, ela falou: "Mãe, não vou mais fazer festa de Star Wars". Eu falei: "Por quê?". Ela falou: "Ah, porque todo mundo falou que Star Wars é coisa de menino, não é Menino, coisa de menina". imagina. Aí eu assim, né, respirei bem fundo. Falei: "Filha, você quer fazer festa de Star Wars?" Ela falou: "Ah, eu queria muito". Falei: "Faz a sua festa, não liga para isso que é coisa de menino, de menina, faz a sua festa". E ela falou: "É verdade?". Aí fui, fiz uma conversinha ali e ela fez a festa. Passou uma semana, tinha feito a festa, ela estava super feliz com as fantasias lá, não sei o quê. Ela pegou e falou assim: "Mãe, tô chateada". Eu falei: "Que foi?". Ela falou: "Agora um monte de menina quer fazer festa de Star Wars igual a Ah, minha". Eu falei: "Que foi lindo". precursora. Precursora, eu falei: "É isso, não precisa ter restrição. Uhum. Ser feminista é isso, é você não ter restrição para as mulheres, colocar a mulher em determinado lugar. Ela pode Pôr ser o em que ela caixinhas, pôr em né. caixinhas". Aí a mais velha teve um episódio quando tinha os bloquinhos de carnaval aqui em São Paulo, tem ainda, né, acho que ela tinha uns 16, ela ia muito para os bloquinhos. Aí um dia, ela se arrumou, aí veio para a sala, e ela estava com um shortinho muito curto. E eu, né, ali saiu a feminista, entrou a mãe, Mãe. e eu falei: "Filha, não é melhor você pôr um shortinho um pouquinho mais comprido, não sei o quê?". Nossa, ela me deu uma literal assim, um discurso, né, ela pegou o meu discurso e falou: "Mãe, eu vivo numa sociedade livre, o meu corpo é meu, não é porque eu tô com short curto que eu tô dando autorização para alguém ou para qualquer homem ou quem quer que seja, encostar em mim". Aí eu assim, né, quietinha, tipo, aprendeu direitinho, aprendeu direitinho. Óbvio que eu estava ali preocupada com, ela ter questões de segurança, mas foi legal porque, assim, ela tem muita clareza e essa geração, Sandra, essa geração, tanto de meninas quanto de meninos, eu boto a maior fé, eu sou super É outro chip, otimista. né, É outro é outro chip. chip. Eu sou super otimista. Tem gente que fala assim: "Ai, uma geração chata, é uma geração assim, assado". É óbvio, tem N questões. Mas eu acho que é uma geração que não vai aceitar coisas que nós Sim, aceitamos como sendo normais, e também vai ser uma geração que vai caminhar. mas eu vejo algumas complicações nisso também. A Sim, sim. geração que quer, tudo muito fácil, Pois é, que não quer ralar, trabalhar duro igual a gente sim. trabalhou no nosso Quer ser começo. gerente em 2 semanas? Exato, quer crescer muito rápido. É. É. Não, eu acho que tem que trabalhar muito isso, e trabalhar a frustração. Eu acho que,
Eu não sei, eu Tem tenho toda a razão. 58 anos e, assim, a minha criação foi muito dura, muito difícil, até pela escassez, quanto pelo modelo de criação que a gente tinha na época. Não podia sair, não podia chegar depois das 8, então tinha um monte de restrição. O que a minha geração fez? Falou para os filhos assim: "Ah, não, eu não vou ser essa pessoa chata, eu vou liberar e vou tentar proteger o meu filho de todas as coisas". Não dá certo. Não, A gente cria gente sem saber o que é frustração. não, os erros são professores. É Tem que isso. deixar errar, Deixa bater às vezes cabeça. dói, mas É. é, Não é fácil, porque a nossa vai querer vontade proteger, colocar no proteger. cercadinho, Não, e a gente tem que entender o país que a gente vive, a realidade que a gente vive, e a gente não pode criar em bolhas. verdade. Então, minhas filhas, eu falo: "Nó, vão para o mundo, bate cabeça". Às vezes eu fico, dá até taquicardia, eu falo: "Meu Deus do céu, né, vai sair com tal turma, tal horário", mas eu falo: "Não, eu tenho que deixar elas aprenderem a ter responsabilidade". Obviamente a gente apoia, se acontece uma coisa, a gente está ali para apoiar, a gente educa, dá exemplo e espera que venha o melhor. Não dá para a gente viver a vida deles, né, Exatamente. não é? Muito boa, olha, uma aula aqui. Mas eu queria saber, você citou sobre o Pacto Global da ONU. Como Aham. é que você chegou lá? Como é que foi essa tua entrada aí no conselho dele? Foi super curiosa, porque assim, eu já era signatária pela Rede Mulher Empreendedora, nós já éramos signatários acho que há uns 2 anos. E eu não sabia direito como é que funcionava o modelo de eleição, porque é uma eleição para o conselho do pacto. Então eles tinham um conselho, estava finalizando a gestão, aí eles mandaram uma mensagem: "Olha, quem quisesse dos signatários, quem quiser se candidatar a ser membro do conselho, se candidate". Eu falei: "Sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Eu, obviamente, não vou entrar, porque eu não conheço quase ninguém, mas eu vou ver Se eu como não tentar, o funciona". não eu já tenho, né? É, já tenho, não, eu já tenho. Vou ver como funciona. E aí eu fiz inscrição, passou um tempo, eles mandaram uma mensagem: "Olha", eles fizeram isso aberto, né, que é um trabalho de transparência lá que eles fazem. Nós tivemos tantas pessoas, acho que 30 e poucas pessoas que se candidataram para ser membros do conselho, e aí nós vamos abrir para votação. Aí abriram para votação, e eu falei: "Bom, vamos ver que bicho vai dar, né". Teve a votação, eu fui a mais votada. Eu fiquei em choque quando eu falei: "Gente, que Eu votaria em isso?". você também. Eu falei: "Gente, que isso?". Aí eu fui a mais votada, mas até então eu também não sabia direito, eu nunca tinha sido do conselho do pacto, não sabia direito. Aí fui a mais votada, aí acho que eram uns 9 mais melhor votados, assumi uma cadeira no conselho, a não ser que tivesse alguma restrição. Aí vamos lá, assumimos uma cadeira ali no conselho e no dia que a gente assume a cadeira do conselho tem a eleição de presidente e vice-presidente. E eles me perguntaram: "Você quer ser presidente?". Eu falei: "De jeito nenhum, porque eu tenho uma organização para tocar, estou em outros 2 conselhos". Eu falei: "Não tenho condição". Aí eles falaram: "Então tá bom". Então aí a Rachel se candidatou a presidente, e aí a Rachel foi eleita presidente, e aí vamos eleger vice-presidente. Aí todo mundo ficou olhando para minha cara, Óbvio. tipo: "Vice-presidente você vai querer ser?". Eu falei: "Gente, não". Mas enfim, aí fui. Eu estava muito preocupada por causa do tempo, né, que é uma dedicação. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, nem pela metade. Então, assim, aceitei, sou vice-presidente do conselho, tem sido um aprendizado belíssimo, são 3 anos de gestão, falta mais um, né, pra gente, já passaram-se 2 e já teve um monte de acontecimentos lá no Pacto. O Pacto é uma organização incrível, super referência para o setor privado, porque o Pacto é a organização da ONU que olha para o setor privado, né, que é a organização que está olhando para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está mostrando para o setor privado quais são os caminhos em direitos humanos, em meio ambiente, em todas as questões, salário digno. Eles têm vários movimentos super bacanas. E eu fico muito feliz, porque eu convivo lá no conselho. Hoje são 9 mulheres, não, hoje são 8 mulheres e um homem. Tem um homem. Tem um homem. Tem um Inclusão, homem. isso que é Temos inclusão. uma inclusão. E assim, eu convivo com gente muito bacana, muito interessante, então tem uma troca ali muito rica, porque o nosso conselho a gente se reúne a cada 2 meses para tomar decisões, ou então quando tem alguma coisa extraordinária, a gente se reúne de forma extraordinária, mas tem sido bem interessante. Eu preciso te confessar, Ana, que eu estou um pouco desiludida com a ONU. Eu imagino. Você deve imaginar. E
Ainda bem que eles têm você lá. Ai, que bom, fico feliz, fico É. feliz. E a mesma coisa na presidência, né, você Sim, também tem um papel importante na presidência da nossa república, que também estou um pouco desiludida pelos acontecimentos, principalmente em relação ao antissemitismo. sim, que é triste, né, é É um muito movimento triste horrível, e horrível. o nosso governo, infelizmente, tem uma responsabilidade muito grande nesse Sim, crescimento exponencial do antissemitismo. é. E ainda bem que eles têm você lá, né, Que como que é o teu bom. papel lá, como é que funciona? O Conselhão hoje tem 240 pessoas, a gente foi, escolhido, né, assim, tem uma composição lá, tem CEOs, acho que tem 60 CEOs de grandes empresas, tem movimentos sociais, né, então tem ativistas do movimento de moradores de rua, do MTST, tem de vários movimentos sociais, tem líderes de organizações sociais como eu e tem N outras representações da sociedade. O que é muito interessante é que o conselhão, ele é uma mini representação da sociedade. São 240 pessoas e a gente tem que trabalhar junto e a gente tem que achar caminhos para poder os pensamentos ali se organizarem. A gente tem que pensar no país, eu acho que isso é muito importante. Pensar no bem comum, não no individualismo. Não é uma tarefa fácil, porque nós, seres humanos, como a gente já falou aqui, a gente às vezes está buscando muito cada um o seu protagonismo, a sua vaidade, mas ali é um ambiente que é o tempo inteiro a gente olhando o que é melhor para o país. É fácil construir a tantas mãos? Não é fácil. Eles criaram uma metodologia, uma governança lá no início, criaram 5 comissões temáticas, e aí cada conselheiro pode se voluntariar para as comissões temáticas. Eu sou da Comissão de Combate à Desigualdade, e a gente está trabalhando há 2 anos para criar modelos, programas e formas de combater as desigualdades no Brasil. E a gente tem uma reunião com o presidente da República a cada 3 meses, que a gente chama de pleno, né? Que é o conselhão, a reunião plena. Fora isso, a gente tem, depende da comissão, reuniões semanais ou reuniões quinzenais e as bilaterais, né? Cada um falando com uma outra pessoa para ver como é que a gente consegue se movimentar. No pleno, normalmente tem o presidente, o vice-presidente e todos os ministros estão lá para ouvir os debates, as apresentações. Eu já tive a oportunidade de apresentar 3 vezes, né, o trabalho da Comissão de Combate à Desigualdade. É sempre uma honra poder falar ali naquele ambiente, né, independente de quem seja. Eu acho que está todo mundo olhando para o bem comum, mas não é fácil Imagino. conciliar tanta coisa, né? Você tem muitos setores, muitos interesses, muitas questões ali envolvidas, mas eu gosto muito do modelo de governança que eles têm, separado por temática, gosto muito da forma com que eles organizaram, que você pode se voluntariar, e eu gosto da mistura, porque eu Sim, acho que é ali que toda a mistura gente é boa. é boa, porque você tem o CEO do Google falando com, sei lá, um ativista do movimento dos catadores de recicláveis. Então Isso é muito rico. é muito bacana, porque você tem as vozes ali sendo representadas e a gente podendo ouvir. Obviamente, tem um exercício de todos os lados, né, para construir pontes e não para separar. Né? Então, o nosso exercício ali diário, o meu diário, eu trabalho muito para o Eu conselhão. sei, eu imagino. Eu E trabalho olha, o que muito. me deixa, assim, como eu te falei, ainda bem que temos a Ana lá, que temos a Ana nesses ambientes, é porque a gente teve juntas num prêmio da Veplicô para mulheres Sim, empreendedoras, e eu vi, assim, o cuidado. A Ana, gente, ela se dedica mesmo, ela mergulha em cada assunto que ela está. Você tem uma coisa da presença e uma inteligência também fora do normal, um discernimento, fico assim, feliz. invejável. E eu vi ela atuando, tá, porque era como se fosse um conselho, né, nós Sim, juradas sim. avaliando aqueles negócios para ver quem ia receber o Uma prêmio, baita responsabilidade mas foi aquela. exatamente, porque é um super incentivo, né, quando Super. só de concorrer ao prêmio você já está Tem uma visibilidade enorme uma ali e tudo. visibilidade e já é um prêmio, né, Sim, você já se sente, assim, capaz, já se sente motivada a querer fazer mais, né, eu acho que reconhecer. o movimento todo é muito bacana, mas eu vi É. a tua atuação lá, eu falei: "Não, ainda bem de quem tem a Ana aí no seu conselho". Eu sou assim em todos. Eu imagino. Eu sou assim em todos, porque quando eu faço, eu quero estar ali, quero estar presente, quero entender, quero ver o que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir. Se não posso fazer assim,
daí não aceito, né. Sei. Eu recebo muitos pedidos para fazer parte de conselho, e quando eu vejo que eu não tenho condição, eu sou super honesta com a pessoa, agradeço muito, indico outras mulheres, eu sempre faço isso. "Olha, se você quiser, eu não posso estar com você, mas eu posso indicar outras mulheres", porque eu acho que é importante a gente ter vozes, né, Sim. múltiplas vozes em vários lugares para a gente ser representado. E voltando para a temática do empreendedorismo, você, se tivesse que dar um conselho ou falar com a Ana lá de trás que pediu demissão para empreender, qual seria esse conselho? Tenha paciência, pelo amor de Deus. A gente quando é jovem, a gente é muito, A gente é né, muito impulsivo. desesperado, né, eu acho que paciência e especialmente trabalhar a saúde mental, porque, assim, empreender você sabe tanto quanto Altos eu, e né, baixos. Sandra. Altos e baixos, às vezes as coisas não saem como você quer, muitas vezes elas não saem como você quer, e se a tua saúde mental não tá em dia, não tá, assim, você não cada um tem um jeito de trabalhar a saúde mental. Eu gosto de trabalhar com profissionais, então eu faço terapia, né, para poder trabalhar as nossas questões, procuro ter coisas que sejam só para mim, não é fácil, né, trabalhar o autocuidado também, porque a Super gente importante. nossa, e a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de fazer as coisas e não sei o quê. Se você não reserva um tempo para o seu autocuidado, as coisas não Põe na funcionam. agenda. Põe na agenda, eu ponho na Prioridade. agenda. Eu ponho, tipo, reunião das meninas, se tem reunião na escola, tudo tá na agenda. Se não tiver na agenda, eu não sei que existe. Eu também sou assim. É. E eu falo que o começo das minhas manhãs é para mim. Tá Então, perfeito? é exercício físico, é cuidar, planejar minha alimentação da semana, eh, cabeleireiro, É essas vaidades de isso. mulher. Porque se eu não estiver bem, para mim, como é Você que não eu vou vai estar ajudar bem para o ninguém. próximo? Na minha empresa, enfim, Você né? não vai ajudar ninguém. Eu Eu tenho que ser preciso minha prioridade. Eu preciso trabalhar a questão dos exercícios. Essa é uma média a minha médica falando: "Você precisa trabalhar os exercícios". Mas de manhã também eu acordo mais tarde do que o meu marido, porque ele leva a mais nova para a escola, ele acorda 6h30, eu acordo umas 7h30, porque eu não sou diurna, eu sou noturna. Se você falar assim: "Olha, fica até mais tarde", eu fico. Acorda mais cedo. Eu era assim, Você eu conseguiu mudei. mudar? Ai, meu Deus, então Mas depois assim, eu me forcei muito e é coisa da disciplina, sabe, e tudo é treino na vida, tudo você para vai treinar. mas eu não sou daquele time que acorda às 5 da manhã. Não, pelo amor Clube de das 5 Deus. não, não Eu não sou. sou Também também. não. 7, 7h30, Ah, é isso. ok. Esse é o meu horário. E aí eu faço aquele ritualzinho, tomar banho, me organizar, tomar o meu café. Eu gosto de tomar café assistindo TV, o jornal. Eu às vezes zapeio nos 2 ou 3, é uma meia horinha ali, Você não é eu tô viciada em sentada. Instagram? Não, Eu de sou. de manhã cedo eu até que tô trabalhando melhor isso. Como eu tenho redes sociais muito ativas, eu tô trabalhando melhor. Antes eu acordava, já pegava o celular e já ia olhar o que estava acontecendo ali. Hoje eu já levanto, vou ao banheiro, vou tomar o banho, vou me organizar, não sei o quê, e aí depois que eu estou tomando café, quando eu estou naquela fase final ali do café, eu pego o celular e olho e vejo se tem eu primeiro olho o WhatsApp, né, Sim, o WhatsApp, porque é, a gente as fica urgências. as urgências. Depois eu olhei, não tem nada desesperador, aí eu dou uma olhadinha rápida no Instagram, mas nada muito eu já fui pior. Falando em comunicação, bom, das tuas redes, quem não segue a Ana, gente, todas as redes, eu sigo no Instagram, no LinkedIn, e eu curto tudo, comento, porque Maravilhosa. eu adoro, enfim, todos os conteúdos que você posta são relevantes. E então, se você ainda não segue Ana Fontes, é @Ana Fontes, Isso aí, em todas. em todas. Sigam, porque vocês não vão se arrepender. Você se comunica muito bem. Isso é uma coisa que, assim, desde a primeira vez que a gente se falou no telefone, lá na pandemia, eu falei: "Nossa, que mulher incrível, como ela se comunica bem, como ela fala você fala com clareza, uma linguagem fácil, ao mesmo tempo você tem um vocabulário super elaborado, você entende, Que né, bom, todos os fico conceitos feliz. e consegue passar com uma facilidade, assim, que Uhum. deixa tudo parecendo tão fácil". Qual que você vê a importância da comunicação para o empreendedor, para a empreendedora? Para mim é fundamental. Não saber se comunicar é muito mais difícil, a jornada fica mais dura. Você não precisa ser um mega comunicador, mas você tem hoje formas de você trabalhar a sua comunicação verbal, comunicação não verbal, porque às vezes a gente acha que comunicação é só o falar, né? É, Não, e às vezes você demonstra, né, na sim, forma com que você na está imagem, falando, sim. sentando a imagem, como você é.
Então, eu acho que é muito importante, especialmente para quem tem um pequeno negócio, porque a gente tem que o tempo inteiro se provar, mostrar o que a gente está fazendo. Se a gente não tem uma boa comunicação, não funciona, né? Hoje a gente vive num país de muita desigualdade, então, assim, saber se comunicar, saber falar o que você quer, saber se comunicar para qualquer tipo de público. E eu acho que esse é o ponto principal. Eu venho de diversas realidades diferentes. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, eu leio muito, eu acho que isso me ajuda muito a me comunicar Dá melhor. para ver. Eu adoro ler, eu sou a maluca que todo dia de manhã leio umas 5 newsletters diferentes É para ver o que mesmo. está acontecendo no mercado, eu assino várias, aí eu leio as newsletters, vejo o que está acontecendo no mercado, especialmente economia, eu gosto muito de entender o mundo dos negócios, e aí eu acho que essa leitura me ajuda a ter clareza para poder formar raciocínio, para poder pensar no que eu estou falando, e obviamente o dia a dia, a experiência ajuda Você bastante, né? cria um repertório, né? Sim, E aí, não dá para você se comunicar bem se você não lê, não tem bom conteúdo, uhum. não acompanha várias coisas diferentes. E no mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho falado muito sobre isso. Forme você a sua opinião. E Aham, para formar opinião, você tem que ler várias coisas e você tem que seguir vários tipos de pessoas diferentes nas redes sociais. verdade. Eu sigo gente de coisas que eu não concordo, mas eu sigo para entender. Eu também. Eu faço isso porque eu É rico, falo, de novo, né? A sim, diversidade é rica. sim, Fica mais não rico. significa que eu concorde com aquela Sim. pessoa, mas eu preciso entender o que está falando, eu preciso ver, eu prefiro tentar achar pontes só com violência, que aí eu não lido, Eu aí também. não tem como, né? Crimes, né? É crime, a pessoa xingar, tratar com violência, os haters, né? Isso não dá para lidar. Mas se a pessoa tem o contraditório, mas ela está argumentando, está conversando, eu continuo conversando. E eu acho Concordo que com isso é você. importante, Sim. enriquece a gente, enriquece o Não, e é diálogo. nessa troca que todo mundo ganha, Sim, né? sim, sim, com A certeza. sociedade ganha. É isso. Tem algum erro? A gente falou da importância da comunicação, mas tem Sim. algum erro que você vê as empreendedoras cometendo e que você acha que vale a pena aqui colocar uma luz? Não ter disciplina para se comunicar. Eu Hum. acho que comunicação é fundamental, tem que ter disciplina. Eu vejo muitas empreendedoras, faz um post essa semana e cansa, daí não faz de Eu novo. falo isso também, você não pode viver de soluços, né? Ah, quando você Não, lembra, vai lá, posta, vai faz, lá e faz. depois esquece. E o outro erro que eu fico também muito preocupada é quando você quer dar opinião de tudo. Sim, E eu falo, gente, você não precisa saber de tudo. Você não verdade. precisa falar sobre nutrição, sobre conservação ambiental e sobre. Não dá, ninguém consegue ter profundidade suficiente para dar opinião sobre tudo, e tá tudo bem você não dar opinião sobre tudo. Uhum. E aí eu vejo umas empreendedoras falando sobre coisas, eu falo, gente, você é nutricionista? Não, então não fica dando dica de como a pessoa Sim, tem como o que outro deve se comportar, como né? o outro deve se comportar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito ruim, porque passa uma imagem muito ruim, né? Nesse tempo de influenciador, eu dou mentoria para alguns influenciadores bem grandes. É mesmo. E uma das coisas que eu falo é: seja consistente, né, no que você está falando, não queira influenciar sobre assuntos que você não domina, mesmo que você, leio bastante sobre tal assunto. Você é especialista? Não é. Você pode falar na sua perspectiva. Quando você fala assim, olha, eu vi falando sobre a economia, sobre tal coisa e tal coisa. Na minha perspectiva, que não sou especialista no assunto, eu acho isso. Ótimo, você fez um combinado ali no início da sua fala dizendo que você não é especialista. Daí você pode falar. O que é legal e é importante fazer também, Sim, porque nesse mundo que a gente vive, as pessoas querem saber como você pensa, o que você sim, faz, né? O Globo Repórter, onde sim. vivem, o que Onde comem. É. come? Como é que faz? Como é não sei o quê? Brasileiro, principalmente, a gente gosta de uma fofoca. Então, Adora. as pessoas querem saber o que que eu comi no café da manhã, o que que eu, né? Tem Então, 3 assuntos que geram muito engajamento: fofoca, desgraça e reclamação. ouvi dizer outro dia que desgraça a gente gosta de ver porque a gente pensa assim, ah, ainda bem que não foi comigo. Sim, sim, é da natureza humana. É, Tem muito gente que fala louco. assim: "Ai, a mídia que fica incentivando a desgraça". Não, somos nós. Não, somos nós mesmo. É porque Se a gente consome, é por somos nós. Então, é. assim, como eu não gosto de falar de desgraça, Sim. então faz o povo adora uma fofoca, né. Ana, é bom, dá para conversar com você dias, não horas, dias, mas a gente precisa eu só queria te fazer uma pergunta antes de fazer a pergunta final,
que é em relação aos homens na sua vida, né? Você Sim. vive num ambiente sempre feminino. Bom, 2 filhas, você teve uma avó muito forte, uma mãe muito forte, teu pai já é falecido, teu marido, como é que é o papel dos homens na tua vida? Eu tenho irmãos, como são muitos irmãos, Sim. muitos filhos meus pais tiveram, eu tenho 4 irmãos, assim, que eu tenho um carinho enorme, assim, tem um deles que é um dos mais velhos, que é o Josino, a gente tem uma relação muito forte, muito próxima, a gente troca muito porque ele é empreendedor também, então às vezes a gente fala: "Ai, meu Deus, não aguento mais, estou cansada", aí a gente troca muita informação, então ele é uma pessoa muito importante na minha vida, na minha jornada, e a pessoa mais o homem mais importante, além do meu pai, é o meu marido. Nós estamos casados há mais de 30 anos, estamos juntos há 35, acho que 35, 36 anos, e Demais. não fosse por ele, com certeza não faria o que eu estou fazendo hoje. Porque ele é esse pai e mãe, esse divide as tarefas. Ele não é um cara assim, ah, eu estou fazendo. Eu não falo para ele, ah, faz aí para ajudar. Não, faz aí porque nós somos aqui os dois responsáveis pelas meninas, responsável pela casa, e a gente faz uma divisão de tarefas. Então ele acompanhou todo esse teu processo de Todo, empreender, de todo. montar a Rede Mulher Ele Empreendedora, e ele trabalha sempre comigo, trabalha com você? trabalha comigo. E a tua filha mais velha? Minha filha mais velha faz medicina, Ah, faz então tá no 4º medicina. ano da Ai, que medicina. orgulho. Ai, eu morro de orgulho dela, tá no 4º ano da medicina, ela sempre falou que queria ser médica, eu achava que era uma bobagem, porque, assim, não Não, tinha ninguém na família, não tem ninguém na família que é médico, mas mas é ela uma queria. vocação, É, é. desde cedo, e ela ama, apaixonada por medicina. E a mais nova quer ser artista, não sei ainda do quê, mas ela quer ser artista, ela adora desenhar, adora tatuagem, adora coisas ligadas à arte, música, tenho certeza que vai ser artista mesmo. Que demais. Agora a pergunta Ai, meu final que eu Deus. faço para todos os meus convidados. Aqui estamos em casa, no sofá, e eu quero saber uma intimidade sua. Quem que é a Ana Fontes na intimidade? Meu Deus, que pergunta! Olha, tem umas coisas curiosas da minha intimidade. Eu adoro assistir uma série que chama Largados e Pelados. Ah, tá brincando? Gente, essa é boa. Até meu marido Essa, fala: "O que essa que vai dar você corte, ó. que que você vê vantagem?" Eu falo: "Gente, eu jamais iria para aquele lugar. Eu jamais faria aquilo. Eu jamais ficaria largada e pelada, mas não sei por que aquilo me atrai." Você gosta de assistir. Eu adoro ver, porque eu acho que tem uma coisa de comportamento humano ali, Sim, que eles meio têm que viver primitivo até, juntos, sim. eles têm que lidar ali com um monte de adversidades, formiga, bicho, coisas à noite. Gente, você me deixou curiosa, eu nunca assisti. Assiste um episódio para você ver, é meio loucura aquilo, Uma mas loucura. é loucura. Eu adoro assistir Largados e Pelados, essa é uma intimidade. Uma outra intimidade que eu convenci o meu marido, que hoje ele é tão viciado quanto eu, assistir série criminal. E Hum. aí acho que há uns 2 anos eu vi um meme da Viola Davis que eu amei. Ela fala assim: "Olha, ela falando sobre ela, né, eu assistindo filme de terror", aí mostra ela assim, embaixo da coberta, morrendo de medo. Eu assistindo série de serial killer. Ah, Ela assim. É quase a gente. Eu sim. não sei por quê, me atrai também ver aquelas séries sobre aquelas questões criminais, então a gente gosta muito. E a gente é muito caseiro, eu e meu marido. A gente tá há tantos anos juntos, a gente é muito caseiro. Agora as meninas estão na vida, né, porque Sim, elas não gostam mais de sair com a gente. são mais Você independentes. você É, sabe. já tô nessa Já também. tá nessa, né. Então, assim, a gente fica muito em casa, a gente assiste TV, às vezes vai andar um pouco no parque, a gente tem uma vida bem tranquilinha. Ai, que gostoso. Eu também sou casada, eu não faço 30 anos de casamento, então Que também demais. é uma parceria, né, a gente Sim. consegue ir muito mais longe quando a gente vai bem acompanhado, né. Sim, sim, escolher o companheiro certo Sim, faz uma diferença enorme na sua vida. Olha, dica importante, fundamental. viu. Melhor dica, melhor dica. Amei. Gente, que papo inspirador, Ana. Obrigada. Você não decepciona nunca. E sempre essa delícia de conversa. E hoje não foi diferente. Eu tenho certeza de que tudo que você falou aqui vai inspirar muitas mulheres, principalmente, mas também homens. Bom, E fazer com que a sociedade viva um novo momento, assim, e seja muito melhor, assim, para com todo mundo. certeza, com Tenho certeza. certeza. Adorei o papo, foi Adorei muito também. maravilhoso, adorei o nome, papo íntimo, Papo adorei a íntimo. conversa, adorei o nosso papo, ficou Nossa muito bom. intimidade. Nossa intimidade, amei. A intimidade da Ana Fontes e que fez essa mulher, que é uma potência, que não é só esses olhos azuis, mas também essa potência que influencia tanta gente e faz um trabalho incrível. Tenho muito orgulho da nossa amizade, da nossa parceria aí. E se você ainda não segue a Ana nas redes sociais, por favor, siga.
comente nesse episódio, mande o seu carinho para Ana, porque ela merece. Obrigada. Obrigada. E a gente se vê no próximo Papo Íntimo. Muito obrigada.